Para a gente chegar nesse estado de presença no mundo, a gente precisa fazer muito exercício mental, meditar. Então, tanto que o Mindfulness segue um protocolo. Ei, gente, estamos aqui para mais um podcast do Papo de Quinta, já na 3ª temporada. Meu nome é Juliana Zaganelli, eu sou cofundadora do Papo e sócia da Simpler, uma empresa de propriedade intelectual. A gente protege o que você cria. E agora eu vou passar a bola para minha amiga e cofundadora também do Papo, a Flávia. Flávia, se apresenta e apresenta com quem que a gente está hoje aqui. Olá, gente. Eu sou a Flávia Kenhoff, cofundadora do Papo de Quinta. O Papo está aqui justamente para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. Então, nada mais, nada menos do que apresentar essa mulher maravilhosa, que é a Renata Murad, psicóloga e especialista em Mindfulness. Então, que é justamente o poder do agora. Muita coisa pra gente falar. Renata, obrigada pelo nosso convite mais uma vez. E a gente já vai começar primeiro a sua trajetória e depois o que é realmente entrar nessa profundidade do Mindfulness. Isso aí. Em primeiro lugar, eu queria agradecer para vocês a oportunidade, para a Flávia, Juliana, parabenizar, né? Porque eu estou entendendo que é um empreendimento de vocês de sucesso. Vocês já estarem na 3ª temporada e eu desejo que vocês sigam aí em direção do que é importante para vocês. E o Mindfulness, ele fala muito sobre isso, né? Porque o Mindfulness, ele vem trazer para a gente, né, para o Ocidente em geral, essa conquista que eu chamo, né, uma preciosidade muito grande da gente poder estar na vida presente, criando um espaço entre o que a gente pensa e o que a gente sente e escolhendo o que a gente faz, né? Para muita gente isso é impossível. Como assim eu não sou meu pensamento? Não, você não é o pensamento. Você tem pensamentos, mas você não é o pensamento. Aí eu ainda falo assim, e quer saber? Se você deixar a tua mente solta, teu pensamento ainda mente para você. Olha para isso. Pensa bem, Ju. Quanto de que você pensa durante o dia? Você tem noção? Nossa, as nossas mentes aqui... Eu imagino, porque loucura. são mentes criativas, né? Vocês têm noção da quantidade de energia que seus pensamentos geram? Tem noção? Tem ideia, mas muita coisa. Vocês têm noção que 98% do que vocês pensam não acontece? Sim. Caraca, é uma estatística alta. Altíssima. Porque a nossa mente, ela está a serviço do inconsciente. Ela está a serviço do nosso piloto automático. O piloto automático é super importante, é o que faz de vocês mulheres multitarefa. Só que se a gente deixa a nossa mente, a gente solto no automático, a gente tem muito pouca escolha na vida. A gente não tem noção que a gente pode... as coisas acontecem na vida, os fenômenos acontecem na nossa vida e que a gente não domina o que a gente vai pensar em relação, muito menos o que vai sentir. Mas se a gente consegue criar esse espaço entre o que eu sou e o que eu penso e o que eu sinto, a gente tem escolhas e respostas para a vida muito, muito mais assertivas e muito ligadas aos nossos valores. Isso faz sentido? Mas eu acho que até num ponto, me fala se eu tô falando alguma coisa errada. Mas assim, passou pela minha cabeça agora que em muitas situações eu acho que as pessoas elas acabam, em vez de parando para poder pensar, tendo em vista o pensamento, o que ela sente a partir daquilo que ela quer, para poder agir. As pessoas já vão direto agir. E aí, quando você pula essa etapa, muitas vezes você está fazendo uma ação, está se movimentando para um projeto que, em tese, você quer, né, que aconteça, mas que talvez por você não pensar e não sentir como que você quer reproduzir de fato aquilo, você acaba se frustrando muitas vezes e tendo que voltar nessa caminhada e ficando nesse loop de talvez insatisfação, que é o que muitas vezes a gente tem sentido, assim. Eu, pelo menos, tenho conversado com várias amigas minhas, em conversas aleatórias. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão muito cansadas e insatisfeitas, e eu me coloco nesse lugar também. Né? Você faz, você quer fazer aquilo, mas ao mesmo tempo
você também fica numa posição de cansaço, né? Exaustão. De onde eu quero ir, talvez qual que seja o melhor caminho. E que talvez se você der esse passo anterior de pensar, né, como que você se sente sobre a sua ação antes de agir, seja de fato, né, cortar o caminho. Sim, né? Você foi falando pra mim, Ju, foi me dando uma sensação de estafa, cara. Foi me dando uma sensação de quanto retrabalho. Não tem? Por quê? Porque as pessoas vivem no consciente, eu também. Porque assim, a gente vive no inconsciente para estar a serviço do automático, serviço de dar resposta para a vida. Né? Dar resposta, porque eu tenho um projeto, eu preciso desenvolver esse projeto e eu tenho que concluir. Então, a gente fica a serviço do tempo e a gente não usa o tempo a nosso favor. Então, às vezes, você faz da forma ali na hora que você acha melhor, mas não foi a sua melhor forma. Não foi a sua melhor resposta. Exatamente. Se a gente para dentro desse espaço de silêncio que o Mindfulness propõe, se a gente para dentro desse espaço de silêncio, a gente consegue perceber os nossos sentimentos, o que eu estou sentindo em relação a isso, todo o leque de pensamentos em relação àquilo, e eu escolho a resposta, eu não vou ser reativa. E se eu conseguir escolher a minha resposta para aquele projeto, tendo em conta o que é importante na minha vida, que eu vou carregar com isso os meus valores, não existe tanto cansaço, porque vai vir um prazer. Vai vir uma sensação de ter um certo domínio, a gente dominar a nossa vida. E quanto mais a gente está aí exposta à informação, porque a informação chega para a gente o tempo inteiro. Tempo todo. Né? Com a pandemia, startou, assim, se falar de ansiedade, se tratar a ansiedade como nunca. Mas também foi na pandemia que a gente ficou mais viciada ainda nos celulares da vida, que não é só um aparelho de telefone. O telefone é o que as pessoas menos falam é no telefone, né? Né? E tem gente que ainda tem preguiça de falar no telefone, porque o Zap economiza. Eu falo no WhatsApp com quantas pessoas ao mesmo tempo. Será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Que valor que eu estou empregando para cada pessoa que eu conheço? Quem que é importante para mim, quem que é importante para o outro? Eu queria até puxar o gancho da colocação da Ju, e eu acho que chega também uma questão das gerações, né? Porque na nossa geração ainda não a gente começou a falar sobre saúde mental, né? A importância disso agora. Principalmente porque também foi afetado nas empresas. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque esse colaborador, que é a força de trabalho, está passando por isso e a empresa teve que olhar para esse lado. E aí, quando a gente olha a geração Z chegando e olhando para o trabalho, né? Eu não quero ter esse cargo de liderança. Eu não quero mais me matar para trabalhar, né? Eu quero, na verdade, poder usufruir do que esse trabalho me traz. E eu quero viver. E aí, eu vi uma discussão justamente sobre a questão do trabalho, como que a gente tem essa relação, né, do trabalho com a saúde mental. É claro que essa geração não quer entrar nesse cargo de liderança do que a gente vive. Olha como que a gente tá. A gente tá numa faixa aqui, vou colocar nós, 30 mais, que tá todo mundo... A conversa no bar rola qual remédio cada um tá tomando. O que cada um tá tratando. Quem tá fazendo qual tipo de terapia. Se aquilo funcionou, qual foi a que funcionou, assim... A gente tá literalmente surtando, porque a gente tá nesse mundo tão... rápido que eu acho que essa discussão a gente não consegue mais ter esse tempo para olhar pra gente. E a gente não consegue dar esse tempo porque dar esse tempo... É perder tempo. É perder tempo pra gente. Cabeça. E aí, quando a gente para, a gente olha e fala assim... Principalmente nós, que somos muito aceleradas, né? A gente não pode parar, porque a gente não tá produzindo, porque a gente não tá entregando, porque a gente... E a gente perdeu essa noção do que a gente precisa. Posso te ajudar com uma palavra melhor? Conexão. É isso. Enquanto você foi falando em relação ao tempo, né? Olha como é que se perdeu os valores da vida. Né? Eu não tenho tempo. Tempo a gente tem. Tempo a gente tem. Você quer ver um exemplo?
Eu estava aguardando o programa começar agora e estava sentada ali na sala esperando vocês. Eu quase que fui pro meu celular para entrar no meu WhatsApp, porque eu tenho certeza que ia me levar pro Instagram, que ia me levar pro Facebook, que ia me levar sei lá para onde. Aí eu peguei o celular, parei e escolhi. Fechei meus olhos e entrei num estado de presença, porque eu sei fazer isso e ensino as pessoas a fazerem isso. E a minha vontade de ensinar para o mundo. Porque a gente tem tempo, só que a gente não está usando o tempo a nosso favor. E com isso é o retrabalho. E a gente vai perdendo a conexão com o mundo, mas porque primeiro a gente perde a conexão com a gente. Você estava falando da questão das empresas, né? E também que hoje se fala assim, se encontra num bar e fala, né? Que remédio que você está usando, que terapia que você faz. Cara, olha também um salto quântico que a gente deu pós-pandemia. Quantas e quantas pessoas têm ansiedade, têm depressão, quiçá outras coisas, e não falam para ninguém. Porque ainda consideram que isso... Primeiro, que não consegue distinguir uma mente agitada de que o nome disso é ansiedade, e considera a ansiedade e depressão como frescura. Quando eu escuto vocês falando assim tão abertamente, eu também tenho, né, na minha vida pessoas que falam assim, eu já vejo um salto, porque hoje a gente consegue falar sobre isso. Né? Aquela coisa assim, né? E aí, tá tudo bem com você? Tá ótimo, eu tô medicada? Exatamente. Mas eu percebo que tem ainda essa resistência, claro. Mas eu percebi que a partir do momento que eu comecei a falar sobre ansiedade, sobre a depressão de uma forma muito aberta, trouxe muitas pessoas para as dúvidas, né? E aí procuram porque eu não sei o que fazer. Então, você espera chegar nessa crise no ápice para realmente procurar essa ajuda. E que essa ajuda, eu acho que ela pode ser um pouco menos dolorosa se a gente tem essa informação. É o que você estava falando do controle, né? De ter controle. A partir do momento que você para e pensa, você não está perdendo tempo. Você está dando um passo para você planejar e decidir aquilo que você quer para colocar energia naquela ação que vai realmente te gerar satisfação. Você quer ver a palavra de novo? Quando você para, mais do que pensar, quando a gente para, a gente se conecta. Sim. A gente está perdendo a conexão. Se a gente não para, a gente não se conecta com a gente, com a nossa inteligência maior, com o nosso, vou falar Deus, né, mas com o universo. A gente não se conecta. A gente fica solto. É o início do que você estava falando, porque não se conecta. Se a gente está no automático, gente, não estamos conectados. A mente está de um lado, o corpo está do outro, numa dualidade cartesiana, né? Mas não, hoje a gente já sabe que corpo e mente ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Com toda certeza. E aí é aquilo, né? Se a gente não para, as coisas vão em efeito dominó, né? Você vai começando a ter uma mente mais agitada, vai parando de dormir, vai tendo que tomar remédio mesmo, aí o físico também fica exausto, né? Comprometido. Aí você, até que chega num momento que você tem que parar, de fato. Sim. Você é obrigado a parar. Então, né? Aí eu acho que eu vou até puxar o gancho do que aconteceu comigo pessoalmente. Uhum. Eu fiquei tão acelerada de entrar no automático, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O corpo dá sinais. Sim. A gente escolhe falar assim, depois eu resolvo isso, vou colocar isso em outra caixinha, porque eu preciso entregar, eu estou responsável por isso e blá, blá, blá. Percebe E você aí, achar que isso é possível. São parentes. Olha você achando que isso é possível. Eu entendi que não era, porque aí simplesmente um dia meu corpo parou por mim. E aí, nisso que o meu corpo parou por mim, foi um nível tão alto de estresse, que aí é o que a gente chama agora, um dos tipos do burnout. Eu não conseguia mexer o meu corpo, eu não conseguia mandar comandos. Eu sabia tudo que estava acontecendo, eu ouvia, eu sentia. Mas você desmaiou? Eu não consigo nem te explicar. Eu não desmaiei. Eu desmaiei primeiro, depois eu retomei a consciência, eu ouvi a minha mãe me chamando e em volta. Mas eu não conseguia abrir o olho, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, o meu corpo literalmente desligou, assim, a minha mente desligou o meu corpo e falou assim, não aguento mais. Se você tá indo até achando que dá mais, não dá. Tipo, para.
E aí, assim, foi uma forma bizarra, assim, de sair de ambulância pra voltar, né? Porque aí toma medicação e aí como que a gente... Aí você tem que mudar, claro, a vida toda, porque eu não quero passar por isso. E a gente sempre acha que a gente pode ir a um pouco mais desse limite. Porque, assim, mas temos alta performance, nós somos mulheres poderosas, nós... Olha o mental falando, olha o mental falando. Tudo, assim, e agora que eu estou começando a descobrir que a gente tem esse tempo a nosso favor, confesso que está sendo a jornada mais difícil. Porque Escolhas. parar nesse mundo que não para é o mais difícil. Sim, mas você percebe como o teu corpo, ele agiu ao teu favor? Não, com certeza. Quando você tem... Foi a última. Foi o último start, assim, de minha filha, acorda. E eu posso te dizer, Flavinha, que o seu corpo estava te dando esses sinais o tempo todo. Só o que acontece com a gente? E isso vem desde criança. A gente vai dessensibilizando. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente dessensibiliza. O seu corpo estava dando sinais. Quantos sinais que você nem sentiu? Eu sentia. Eu escolhia não ouvir. Percebe? E o corpo está o tempo inteiro concorrendo a seu favor. E isso pra tudo na vida, né? Tudo, Ju. Tudo. Pra tudo na vida, pra você fazer uma reunião, pra você fazer uma negociação, pra você... Enfim, qualquer coisa que esteja direcionado ao seu dia a dia, né? E aí, aproveitando pra gente... falando de tempo, de desgaste, exaustão, tudo isso, pra também quem tá ouvindo a gente poder entender um pouquinho, conta pra gente, Renata, como que você chegou... né? E como que você escolheu atuar nesse campo do Mindfulness. Qual a diferença para a meditação, por exemplo, para que a gente possa começar e direcionar a conversa também. Deixa a gente tentar ir por partes. Nesse momento, a gente vai me colocar em vulnerabilidade. E tá tudo bem, porque eu acho que o que se passou comigo... eu criei um valor no que aconteceu comigo. Que se eu puder servir como prova viva que o Mindfulness é uma baita ferramenta... eu estou a serviço, né? Eu, com 20 anos de idade, eu fui diagnosticada de esclerose múltipla. E foi uma época super nova, eu estava na PUC, estudando no Rio de Janeiro. Início, assim, né? Saindo da casa dos meus pais, que moravam em Marataízes aqui, né? E indo para o Rio para estudar. Voltando para o Rio para estudar. Andando no pátio, tomei um tombo e não levantei. Foi muito difícil. Foram anos muito difíceis. E assim, nesses anos muito difíceis, porque a esclerose múltipla é uma doença autoimune e que ela vem através, assim, ela é recorrente. Então, assim, você toma uma medicação que é cortisona na veia, uma porrada, cortisona na veia, aí você recupera os movimentos que na esclerose múltipla, quando dá um surto, que a gente chama, o que acontece? A mente para de mandar sinal pro corpo. Então, assim, eu já fiquei sem andar, já fiquei com questão do meu rosto estar todo anestesiado, dificuldade de escrever, intestino, bexiga sem funcionar. Quer dizer, de 2 em 2 anos, de 2 em 2 meses, depois de 4 em 4 meses, depois de 2... Quer dizer, foi uma batalha com a esclerose múltipla, né? Até que eu entendi que não é bem uma batalha. Mas, enfim, nesse tempo todo, eu posso dizer uma coisa para vocês. Como eu tenho várias pessoas que, se escutarem isso e estão passando por algum problema de saúde, eu acho que muitas vão se identificar. Quando a gente passa por problemas sérios assim, a nossa cabeça fica mais doente do que a própria doença. Cria-se um mecanismo de ganho secundário, cria-se um mecanismo de depressão, ansiedade, o que vai acontecer comigo? Então, assim, tudo adoece, não é só o corpo. Então, assim, eu estava muito doente, muito doente. E depois de muito tempo, né, depois de muito tempo, eu no Rio de Janeiro, fazendo um tratamento, eu tô sentada, esperando o médico, abro uma revista, que na época se lia revista, e tá escrito lá, né, uma reportagem que eu lembro que falava assim, uma coisa que eu comecei aqui essa entrevista falando, no podcast falando, você não é teu pensamento,
você não é a tua emoção e você escolhe o que você faz com a tua vida. Eu falei, que é isso? Eu acho que vocês tiveram um impacto desse quando eu falei aqui agora. Que o que a gente pensa não acontece, que eu tenho pensamentos, mas eu não sou o pensamento. Então, aquilo ali eu fiquei muito impactada. Enfim, estava se falando nessa revista de Mindfulness. E eu fui atrás desse caminho pelo Mindfulness, primeiro pessoa física, primeiro CPF. Né? E comecei a fazer uma escalada no Mindfulness, comecei a fazer um programa de 8 semanas, que é maravilhoso. E depois desse programa de 8 semanas, eu entrei dentro, estudando, lendo, me aperfeiçoando, né? E fui melhorando a minha cabeça. As pessoas da época, quando me veem, muitas pessoas, assim, a minha mudança é, assim, enorme pro que eu era e pro que eu sou. E não é só porque eu tô bem da esclerose, assim. Hoje eu falo... Eu tenho esse diagnóstico, mas eu não consigo dizer eu tenho a doença. Ainda mais com essa palavra, porque é um peso. Então, assim, as pessoas quando me veem hoje, falam assim, Renata, quem é você? Preciso quase me apresentar de novo. Porque eu vivia tão na doença e hoje não, hoje eu vivo na saúde. Vocês estão me conhecendo, vocês imaginam que eu passei pelo que eu passei? Não. Tem alguma coisa assim em mim que possa falar, essa menina tem isso, tem aquilo? Não. Eu aposto que vocês nem me viram mancando. Nem viram, Nem né? reparei. Pois é, porque é a energia da saúde. Né? Então, assim, o Mindfulness fui trabalhando sobre essa inteligência emocional, exercitando, porque o Mindfulness é assim... O que é o Mindfulness? Vamos Obrigada. começar. Vamos, agora a gente sai, né? Vamos lá. O Mindfulness, em português, o termo que mais se aproxima é atenção plena. Ju me perguntou qual era a diferença de Mindfulness para meditação. Isso. Ok. O Mindfulness, ele é mais do que uma meditação, ele é um estado de ser no mundo, de estar no mundo, de uma forma mais presente, mais consciente. Para a gente chegar nesse estado de presença no mundo, a gente precisa fazer muito exercício mental, meditar. Então, tanto que o Mindfulness segue um protocolo. E dentro desse protocolo de 8 semanas, cada semana é uma meditação diferente. Para despertar, olha essa palavra, que desperta a consciência para um outro estado mental. Então, a primeira semana a gente vai aprender a respiração, perceber que através da respiração a gente consegue sair do automático. Porque a nossa mente está pensando. Aí eu fico prestando atenção na respiração. Aí quando eu presto atenção na respiração, eu queria ter tempo para fazer isso com vocês agora. Porque é possível. Vamos fazer. Rapidinho. Bota os pés no chão. Os pés no chão. Baixa o olhar ou fecha os olhos se for confortável. E eu vou pedir para vocês, nesse momento, abrir um espaço para estar presente. É uma disposição de estar presente no agora. E é através do experimento. Eu não vou falar a respeito, a gente vai sentir. Eu queria que vocês, em primeiro lugar, percebessem o apoio de vocês. Percebe seus apoios. Quem está ouvindo a gente, vive essa experiência também. Parar e perceber o corpo apoiado, sentir os apoios do corpo aonde você está sentado ou deitado. E você vai jogando o foco da atenção agora para perceber seus pés. Sentir seus pés. Sentir o peso dos pés. Sentir se tem algum incômodo nessa região ou se está confortável. Eu não estou pedindo para pensar a respeito. É para sentir. Quem sabe até a temperatura dos pés você consegue sentir agora. E agora a gente vai desviar o foco da atenção
para trazer atenção para a respiração. A gente não quer mudar nada. É você fazer companhia para a tua respiração, sentindo as idas e vindas dela, fazendo companhia, observando. Na inspiração, o ar entrando no corpo, e na expiração, o ar saindo do corpo. Talvez seja interessante vocês colocarem a mão sobre o abdômen, para ter a sensação física da respiração. Observa aí. O que acontece com o teu corpo quando você inspira? O que acontece com o teu abdômen quando você inspira? E na expiração, fica um pouco nesse movimento. É natural que pensamentos cheguem para vocês enquanto vocês estão vivendo essa experiência. Eu quero que vocês observem o pensamento e, sendo gentil, traz você de volta para as idas e vindas da respiração. O pensamento, ele está para a mente do mesmo jeito que as nuvens estão para o céu. As nuvens, elas passam pelo céu, como os pensamentos passam pela mente. E trazendo a atenção consciente para a respiração, é como se fosse uma âncora, trazendo você para o agora. E assim a gente não segue a cauda do pensamento. Observa teu corpo. Sente teu corpo. Observa o que você está sentindo nesse momento. Seja o que for, está tudo bem. É somente a tua experiência de ser humano agora. Valida o que você está sentindo, porque você pode estar aqui com isso. Respira. E agora você pode ir expandindo a sua atenção para o corpo inteiro, como se o corpo inteiro estivesse respirando. Valida qualquer sensação física que esteja aí agora. É a tua experiência de ser humano. E assim, no seu momento, você pode ir se mexendo um pouco devagar e trazendo sua atenção de volta para cá, abrindo seus olhos. Muito bom, hein? A minha pergunta agora é: como foi para vocês? Acho que dá uma sensação de paz, assim, né? Eu sou uma pessoa que tem bastante pensamento. Mas não senti muitos pensamentos vindo. Senti uma sensação de paz, assim, de tranquilidade, de calma. O início, pra mim, foi mais difícil. O início, os pensamentos Estavam vindo muito? vinham muito. Uhum. E aí fui fazendo o exercício de ir me conectando com o corpo e tentando colocar meus pensamentos para depois e te ouvindo. Uhum. E aí eu ia te ouvindo e vinha um pensamento e eu volto aqui. Vinha um pensamento e eu volto. E aí sim eu consegui sentir Eu fiquei prestando bastante atenção no que você estava falando. Uhum. Aí fiquei focando nisso, só nisso. E no que meu corpo estava sentindo, na respiração, na hora que você falou para botar a mão também na abdômen. barriga.
ficou ainda melhor, porque você acabou direcionando ainda mais o foco para a respiração. Pra gente ter algo de físico, né? Às vezes as pessoas precisam de algo de físico na experiência. E o que é interessante, essa é a presença. Quando você sai de uma reunião para outra, olha a importância de parar e se conectar. Porque o que aconteceu aqui foi com uma conexão sua, de vocês com vocês. E quando vocês estão prestando atenção de propósito, dessa vez foi no pensamento, mas pode ser nos sons, pode ser na temperatura. Eu gosto muito, assim, quando um carro está passando, aí eu peço para a pessoa assim, segue o carro até você não conseguir ouvir mais. Nesse momento, sabe o que está acontecendo? Você não está pensando. E se pensar, cria a educação emocional de ver para onde o pensamento foi e trazer o pensamento de volta para o agora. É assim que a gente sai do automático. Aí dá um reset na mente. É um reset, uma força de energia, né? Para que você possa depositar o foco naquilo que você precisa estar de fato presente. Né? Porque é tão no automático, às vezes, que em determinadas situações você sai de uma reunião, definiu X, PTO, coisas, em 5 minutos você esqueceu o que você resolveu na reunião. Né? Sim. Por quê? Porque você não estava ali presente, os seus pensamentos estavam muito acelerados, você fez o que você tinha que fazer, mas não houve, né? Você vai ter que ligar de novo para a pessoa e tentar parar as arestas. Isso acontece, de vez em quando acontece. Mas é isso, eu acho que a gente precisa, né, dar atenção para aquilo que de fato merece atenção, que é o nosso tempo de parar, de planejar, de olhar para o que a gente quer, para poder, né, quando estiver conversando com alguém, quando a gente estiver fazendo uma reunião, quando a gente estiver executando uma tarefa, que a gente possa fazer aquilo bem feito e não ter que voltar atrás e fazer de novo. Ou pior, numa conversa, você não está dando atenção para a pessoa e está pensando em outra coisa, não faz nenhuma coisa nem outra, e a pessoa que você está ali que deve dar atenção, às vezes seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó... Filho, e o filho? Seu filho se sente, né, rejeitado até, Sim. de certo modo. E você foi falando, Ju, né? Eu fiquei imaginando, imagina isso dentro de uma empresa. Imagina um monte de gente trabalhando. Imagina se essas pessoas, né, têm a possibilidade de, durante uma vez por dia, todo mundo parar e criar essa conexão. Tem noção como o trabalho fica muito, muito, muito mais fácil de acontecer, muito mais valoroso? E gera essa ideia de conexão, né? Não só a conexão com você, mas a conexão com o seu entorno. Conexão com o outro. Com o outro, né? De você estar naquela mesma situação. Por exemplo, aqui agora, a gente parando para poder fazer, né, ter esse momento, a gente acaba se conectando uma com a outra, né? De certo modo, porque a gente também se coloca ali numa situação de vulnerabilidade, de certa forma. Sim. Mesmo que seja eu comigo mesma, eu tô eu comigo mesma num ambiente com mais de uma pessoa. Então, é uma forma de você também gerar a empatia ali, a conexão, seja com os colaboradores, com todo mundo, né? Isso, empatia, compaixão, esse lugar de vulnerabilidade que é uma condição de ser humano. Muita gente quer esconder isso, mas, cara, não esconde. Não esconde. E mesmo assim, e quando alguém não esconder, seja aquele que valida. Pô, cara, é isso mesmo, a vida é assim. Eu também senti isso um dia desses. Tá tudo bem ficar assim. Né? Porque também tem isso da sociedade, criar pessoas que não podem sentir. Por isso que a galera tá dessensibilizando. Sim. Eu lembro quando a gente era criança, eu acho que isso tá melhorando. O filho não podia chegar, engole o choro. Engole o choro. Desde bebê, você aprende a dessensibilizar. Quando a criança está chorando, o que tem que fazer? Abaixar, pegar a criança. O que está acontecendo, filho? Você está triste? Tudo bem ficar triste. Você queria o brinquedo, papai não comprou, né? O nome disso é tristeza, filho. É frustração. Porque você acaba engolindo não um choro, mas várias emoções junto com ela. Nossa, o pai vai perguntar para os psicólogos de plantão. Inclusive, eu ia até falar aqui, dica, hein? Mas tem um filme de desenho animado, eu não sei se você já assistiu, mas provavelmente sim. Divertidamente. É perfeito, eu acho que né? Vocês viram que a ansiedade chegou?
Não, é perfeito esse filme, assim, pra você, de fato, olhar pros sentimentos e identificar eles. Porque às vezes você tá sentindo uma coisa, mas não é essa coisa que você tá sentindo. Por exemplo, às vezes você tá se sentindo frustrada. Mas será que é frustração mesmo? O que que é? Não, é algo que acontece que a Sabe, frustração é ótima. Você vai bifurcando o que tá acontecendo ali com você. A frustração é um sentimento que tem alguma coisa que aconteceu antes, entendeu? Aham. Então, assim, é quando a gente fala de descascar cebola. É. E assim, cara, e uma coisa que eu acho que a sociedade precisa mudar, em alguns lugares já está mudando, é que a criança aprenda educação emocional, né? Eu acho que isso tinha que estar nas escolas. Nossa, Eu imagina! vi um livrinho agora, recentemente, que era, acho que é Dicionário das Emoções, que é Sim. justamente para criança, né? Uhum. E explicar a diferença das coisas. Então, eu vejo agora com meu sobrinho afilhado, ele também é criança, né? Agitada e tal, não sei o quê. E aí eu vi o meu irmão fazendo isso com ele, e eu achei isso sensacional. Ele veio correndo, né? Papai, não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí ele foi entrando, tipo assim, como não teve a reação dos pais que ele gostaria, ele foi se sentindo frustrado, e aí ele foi ficando agitado e nervoso com aquilo. Uhum. E aí, na hora, meu irmão pegou o Vicente, botou ele no colo, botou a mão dele no peito e falou bem assim, calma, respira. Aí ele respirou até 3 e falou assim, agora fala pro papai o que você quer, né? O que você deseja, tipo, o que você tá sentindo? O que aconteceu Olha pra você tá assim? Pessoa perfeita. Quando eu parei, eu vi aquela cena, eu falei assim, caraca, ele só tem 2 anos. E ele entendeu o momento. E aí ele voltou, e aí ele conseguiu falar o que ele desejava, que era algo simples, que era coisa de brinquedo, assim, né? E voltou, tranquilo. Sabe o que teu irmão proporcionou? A regulação emocional. Ao seu sobrinho se autorregular. Gente, isso é incrível. Tem muito adulto que não tem ideia do que é isso. Não se permite também, né? Não se permite, não sabe nem que existe, Ju. Né? Olha, assim, o mindfulness ele está hoje bastante difundido, mas o mindfulness ele vem... ele não nasceu agora na ciência, ele está lá atrás, no budismo. Mindfulness é uma palavra muito antiga. Porque, assim, as meditações do budismo vieram para o Ocidente através do Jon Kabat-Zinn, né? Falando o que é mindfulness. Jon Kabat-Zinn é um médico, pesquisador, que era zen budista. E ele via o estado emocional daquela galera que meditava. E ele teve não, tem que trazer isso para o Ocidente. Aí ele foi para o laboratório, pesquisas e pesquisas e pesquisas, comprovações científicas, e hoje chega para a gente bonitinho dentro de um protocolo. Mas é algo, um processo de autorregulação que acontece há muito tempo mais dentro do Zen. E assim, trazendo para a realidade, até agora, para a gente poder sintonizar, né? Que muita gente que acompanha aqui também está empreendendo, está em algum cargo de liderança, né? Exerce ali alguma posição para que tenha tomada de decisão importante. O que você tem visto, né, em relação a essas pessoas que estão dentro desse ambiente, né? Esse ambiente competitivo, esse ambiente que a gente precisa estar tendo que tomar decisões, né? Decisões importantes e decisões diferentes. O que você tem percebido, assim? Porque a gente conversando aqui, eu não sei, passa pela minha cabeça, assim, que esse estado de presença, ele acaba gerando também, por você parar e dar um passo para trás e um distanciamento daquela situação que você está vivenciando, como mesmo você olhando de fora para sua vida. É uma capacidade de você também criar, de você inovar, de você tomar decisões, né, mais adequadas ali em relação aos projetos e tudo mais. E até mesmo, né, aquilo que a gente estava falando, o relacionamento entre as pessoas que estão dentro de um mesmo ambiente. Então, como que você tem sentido essas coisas, assim, esses pontos? Em primeiro lugar, eu tenho que te dar, assim, uau, porque você fez uma leitura muito incrível. Porque quando a gente cria esse espaço de silêncio,
Existe uma meditação de 3 minutos, que é como se fosse, assim, para a galera que toma, um Rivotril embaixo da língua. Eu acho que vocês sentiram esse relaxamento. Então, assim, é bem parecido com a sensação de tomar um Rivotril. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Você foi tão em cima com a questão da criatividade, que quando a gente medita, quando a gente faz essa meditação que vocês fizeram, o que acontece? A gente aciona a parte superior aqui da testa, do cérebro, que a gente chama de pré-frontal, e é aqui que é o responsável pela dopamina. A dopamina é o hormônio responsável pela criatividade, pela tomada de decisão. Quando a gente está no multifoco, a gente está vivendo a edge do... o nosso cérebro está funcionando de uma outra forma e está jogando muito pouca dopamina. Então, quando a gente para poder ter esse espaço de silêncio, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisão, pela criatividade, é acionada. Então, depois desses 3 minutos, as decisões são muito mais assertivas do que se estivessem emboladas do piloto automático. E só 3 minutos, né? 3 minutos. 3 minutos. Gente, é um Rivotril embaixo da língua. E você me perguntou como é que eu tenho visto isso. Eu tenho visto muitas e muitas empresas engajadas com espaço de meditação dentro da empresa. Aqui em Vitória, isso já se vê. A Arcelor é uma delas, que eu posso falar isso porque eu já fiz uma palestra para a Arcelor e eu sei que tem lá um espaço para isso. Vejo essa preocupação, vejo que as pessoas já estão atentas para isso, está se falando sobre isso. Agora, Ju, cada indivíduo é um indivíduo, né? E cada indivíduo com suas crenças, né? O que eu torço muito para que a sociedade cada vez mais desperte a consciência e valide a importância da inteligência emocional, para a gente poder lidar com as pessoas de humano para humano, com compaixão, empatia, gentileza. O Mindfulness traz tudo isso. Até porque a partir do momento que você tem um certo domínio sobre a situação que está acontecendo com você e sobre a ação que você vai, né, vai ter dentro daquele momento que você parou, pensou, refletiu, meditou e se tornou presente, não é só a questão daquilo que a gente estava falando, de vulnerabilidade, assim, de você se colocar no ambiente e a gente ter empatia. Mas também, eu acho que, eu tenho percebido, assim, que talvez os sentimentos de frustração, de raiva, de insatisfação, esses pontos estão sendo tão latentes dentro das pessoas que elas não conseguem se comunicar direito. Então, por exemplo, eu tô tão chateada, tão frustrada, que às vezes, por eu não parar, eu não tô tendo aquela ação, né, que eu preciso fazer de uma forma que me repercuta de forma satisfatória, porque eu não parei para pensar e atuar da forma como eu deveria atuar. Então, por conta da minha frustração, eu jogo em cima do outro. Sim. E aí eu trato, por exemplo, a Flávia mal. Ela vem aqui, fala bom dia, eu tô puta da vida, porque eu não tô satisfeita com aquela ação que eu fiz. Aquilo não me gerou, né, realização, me gerou frustração. Às vezes eu nem sei por quê. Eu achava que aquela ação fosse dar certo, mas por eu não refletir, não deu certo, e aí eu trato ela mal. Eu sou estúpida, porque eu tô insatisfeita. Isso. E eu acho que muitas relações entre as pessoas, né, elas, assim, não sei se eu tô delirando, mas eu tenho essa impressão de que muitas das relações de comunicação entre as pessoas, claro que acontece pelo automático, de você não poder perder tempo e ter que agilizar aquela coisa toda, mas também nesse ponto de você tá mal com você e aí você trata o outro mal, sendo um espelho. Mas eu acho ainda, só complementando. Sim. Isso porque a gente tem a consciência de todo esse processo, mas a gente já está num processo de autoconhecimento. Por isso que a gente tem essa percepção. Sim. O que acontece na grande maioria, claro, que é o que a gente precisa ainda falar, as pessoas, elas estão terceirizando as culpas, jogando pro outro e elas realmente acreditam. Não é uma questão de tipo assim, eu tô jogando pro outro pra ver se cola. Não, elas realmente acreditam
naquilo. Uma realidade Que paralela. Não assume a É responsabilidade, isso. né? Porque, assim, uma coisa que a gente... Eu também jogo isso pro mundo e aprendi comigo e ensino, porque, assim, tudo é o que é seu nisso, né? Porque o cara não dá certo, porque o cara é isso, aquilo. Mas o que tem seu que se conectou com aquela pessoa, né? O que é seu nessa situação? Sim. As pessoas culpam e se eximem da responsabilidade. É mais fácil transferir a responsabilidade do que você olhar pra dentro e reconhecer aquilo que deve ser mudado, né? Eu acho que é por isso A que a terapia é tão princípio- difícil de iniciar. As pessoas têm medo, né? Porque, vamos combinar, você olhar pra si é doloroso. Aqui, quer ficar com medo? Ó, nós É somos doloroso. 100% responsáveis pelo que acontece na nossa vida. A galera pira quando eu falo isso. Mas nós somos 100% responsáveis. Porque não é o que o outro faz com a gente. É como a gente É o reage. que a gente faz com o que o outro faz com a gente. Que as coisas vão Exatamente, continuar você escolhe, né? acontecendo. Você escolhe como reagir a partir de uma Que situação. bom quando a gente entende que a gente tem escolha, sabe? Exato. Pô, na terapia é lindo quando a pessoa começa a fazer esse processo e entender porque é difícil, mas o quão libertador é. Se eu assumo a responsabilidade da minha vida. Essa questão aí, eu acho que até Sartre que fala isso, Ai, não amo. é? Né? Eu acho que eu posso estar É um errada na filósofo citação aqui. existencialista, você está indo para o caminho. Mas É o fala caminho. justamente disso, né? De que não é você, não é como você reage. Essa frase em do John cima- Paul Sartre. Porque acho que as coisas vão continuar acontecendo o tempo todo, É. né? A diferença é como que a gente vai Reagir se frente construindo. àquilo. Exatamente, como que a gente vai construindo nessa nossa conexão interna. Isso. Porque tudo vai continuar acontecendo, né? Tipo, vai continuar acontecendo coisas que vão deixar a gente chateada ou estressada, ou enfim, coisas que não estão no nosso controle, né? E é como que a gente vai lidar com aquela situação, mas não só essa reação, mas também como que a gente vai se sentir depois. Porque muitas vezes a gente vai no automático, a gente vai lá, resolve e tudo mais, só que o quanto aquilo te afetou. E E aí você não expõe aquele sentimento, né? Porque a gente foi treinado a dessensibilizar, não falar o que sente, né? E como que a gente treina isso, né? Pra, claro, sermos pessoas melhores Sim. e conviver melhor em sociedade. Não, e a gente ainda existe hoje um mecanismo muito interessante que é a CNV, que também tem essa base do humanismo, né? A comunicação não violenta, né? Mas que também tem muita coisa acontecendo, mas o início, eu acho que assim, muita coisa que acontecendo, que eu estou dizendo, do desenvolvimento humano. Muita coisa acontecendo. Quando eu falo da comunicação não violenta, a gente teria outro podcast para falar sobre isso. Mas olha que bonito da comunicação não violenta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem namorados, aí o namorado vai e é grosso com a namorada. Não, porque faz uma grosseria com ela. Olha que bonito ela falar assim para ele. Eu amo você, mas eu não gosto de você quando você faz isso comigo. Olha a linguagem. Quando você faz isso comigo, eu me sinto ofendida. A CNV é isso. Eu me sinto ofendida. Aí eu não gosto de você quando você faz isso. Isso com qualquer um, não só com eu dei um relacionamento, exemplo. né? Mas, por exemplo, exemplo. isso ajudaria muito nas relações de trabalho também. Porque, às vezes, a gente fica chateado com uma situação, mas o outro... É a forma de falar do outro. E aí, a gente guarda aquilo achando que foi especificamente comigo. Gente... Então, se eu pego e falo assim, Flávia, nunca é, tá, exatamente galera? isso. Nunca é. A gente acha que é com a gente. Rapidinho, Nós somos especiais, pessoal isso tá acontecendo. Exatamente. Nunca é. Então, nunca é. assim, seria muito mais fácil... eu, por exemplo, tô numa relação com o Flávio dentro do Papo de Quinta. Ela fala uma coisa que eu não gostei. Ou eu não concordo. Mas, às vezes, essa conclusão que eu cheguei pode nem ser essa conclusão também. Pode ser uma fala dela que eu interpretei de uma forma diferente. Então, seria muito mais fácil e resolutivo eu virar pra ela e falar assim, Flávia, exatamente, gosto muito de você, gosto muito da nossa relação. Mas esse ponto que você falou aqui, eu discordo por causa disso, disso, daquilo. Ela, com a clareza da situação, iria falar, Juliana, eu não falei isso.
Ou, não Você foi isso que eu você quis viu dizer. como você já foi amorosa com ela? Exato. O amor gera amor. Eu acho que é o que a gente fala tanto aqui das sociedades, né? A gente fala aqui tanto, na verdade, das empresas, que a maioria das relações empresariais começam nessas discussões por conta disso, comunicação. E são coisas que você pode fazer muito brilhantes. E esse exercício a gente faz internamente, né? Porque a gente está construindo o papo e claro que tem muito pepino pra gente resolver. Feedback, né? Você precisa dar um feedback pra alguém. E demonstra o quanto que a gente realmente se importa uma com a outra. E vai dando muito certo essa jornada que a gente Sabe tem. isso que você falou agora? Que a gente se importa muito uma com a outra? Uma das coisas mais bonitas de se falar, de se ouvir. Eu olhar para você e falar assim, Flávia, eu me importo com você. Se eu ficar repetindo isso para você, com tons diferentes, durante 1 minuto, eu causo um afeto em você. Olha que coisa bonita de se dizer. Ju, eu vejo você. Eu vejo você, assim, eu vejo tua história até lá, entendeu? E é bom que você traz aquela pessoa que não está presente muitas vezes pra presença daquela conversa. Sim, você poder ver um amigo que não tá legal, vai ali e leva um copo d'água para ele. Vai, mas eu não pedi, eu sei, mas eu trouxe para você. Você muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Um simples gesto, né? Um simples gesto. Agora a gente está falando de se importar, é por isso que eu estou usando esse exemplo. Que a gente também só vai ter essa percepção a partir do momento que a gente está presente também. Ah, entende? Caralho, Gente, chegamos, a ó. partir do momento que a gente está presente, vocês não têm noção do mundo de ferramentas que existe para a gente evoluir no campo emocional, no campo profissional, e eu vou falar e vou jogar aqui e sair correndo, e no campo espiritual. Porque nada está longe uma coisa da outra. A gente não pode olhar para um indivíduo sem ver nele tudo isso acontecendo. Sim. Para isso a gente tem que estar Conectado. Puxando esse gancho, que a gente falou de tantas coisas aqui, até a meditação, a gente fez um exercício. Aqui no final dos nossos episódios, a gente sempre pergunta qual é a sacada de ouro. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é a sacada de ouro que fica de toda essa nossa conversa? Essa sou eu que tenho que responder? Essa é você. Eu tinha que passar para vocês sabem, né? Mas sim, a sacada de ouro existe um local, existe um lugar na nossa consciência que se chama presença. Desperte a consciência para essa presença. A sacada esteja presente. Estando presente, é um mundo de possibilidades genuínas e poderosas que vem aí. Muito bom. Uau! Bom, Eu não posso perguntar para vocês qual foi a sacada, não? Jo? Pra gente, pode perguntar. Como é que vocês foram afetadas por essa conversa de hoje? eu acho que é não sentir essa perda de tempo por você parar, se sentir presente e se conectar com você mesmo. Porque a presença não é só a presença, mas a presença é a conexão com você e com os outros. Então, você sentir que isso é uma perda de tempo é o retrabalho. Aí sim é perda de tempo. E Você leva não fazer a isso. doenças Exatamente. mentais, emocionais, até um Efeito burnout. Cascata, né? efeito cascata. Eu tô aprendendo, acho que reaprendendo a vida, assim, depois de todos esses o caos, né, que eu vivenciei. E o que eu tô aprendendo mais é, se eu não tiver o aqui e o agora, não vai nem adiantar eu ter a ansiedade que é esse futuro. Então, eu preciso cuidar de mim agora. Agora. E a importância disso eu ouvi da minha médica que foi: não adianta você correr para fazer tudo, porque se você não estiver aqui, nada disso vai acontecer. É perfeito. E assim, só concluindo, o único tempo que existe é agora, mas é agora mesmo. O passado
Já Foi. E o futuro é um tempo que a gente não botou o pé ainda. E tem muita gente, eu acho que grande parte, que só viveu no passado ou no futuro. É ansiedade e, E a depressão. depressão. É quando a gente está aqui agora e a cabeça Tá lá. tá lá. Olá, olha a desconexão. Isso é desconexão. Quando a gente medita e traz a presença, o que a gente faz? Corpo e mente no mesmo lugar. Aqui, esse estado de presença. Estado de presença tá aqui. Com o que se é e tá tudo bem. Perfeito. Nossa! Mais importante, primeiro, muito obrigada. Eu que agradeço. Como que a gente te encontra nas redes? @livremente ES. É livremente Espírito Santo, né? E @Renata_Murad_. Maravilhosa, Juju. E Onde que a vocês gente me encontra? encontram Juliana C. Zaganelli com 2 L's ou Simpler_. Bom, e vocês me encontram no Flavitia e no Amolite Confeitaria. E o mais importante, papo.d.quinta e papo.do.ano, porque já estamos falando de papo do ano aqui. E o mais importante é curta, comentem, compartilhem, a gente vê tudo que acontece aqui e Todos os dias faça faça diferença. diferença.